A guerra não transforma apenas nações, ela transforma pessoas. Poucas coisas marcam tão profundamente o ser humano quanto os horrores dos campos de batalha. Por trás dos números e das datas, existem rostos, histórias e cicatrizes que vão muito além do que os olhos podem ver. Neste vídeo, vamos observar como os grandes conflitos, desde a Guerra Civil Americana até as duas guerras mundiais, deixaram marcas visíveis e invisíveis naqueles que viveram isso de perto. As expressões mudam, os olhos contam histórias e os rostos carregam memórias que palavras não conseguem explicar. Fique até o final. As cenas que encerram o vídeo mostram, de forma crua e sem filtros, o verdadeiro preço da guerra. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Guerra Civil Americana. As duas faces do conflito. Os impactos de uma guerra podem ser devastadores, tanto no corpo quanto na mente, e em determinados momentos da história, essas marcas se tornam dolorosamente visíveis, quase impossíveis de ignorar. Durante a Guerra Civil Americana, que assolou os Estados Unidos entre 1861 e 1865, milhares de jovens foram lançados em meio a horrores indescritíveis no campo de batalha. Muitos deles jamais retornaram para casa. Entre os que conseguiram sobreviver e voltar, uma parcela significativa carregava feridas invisíveis, traumas psicológicos profundos, crises de ansiedade, insônia e o que hoje reconhecemos como transtornos de estresse pós-traumático. Outros, por sua vez, traziam cicatrizes físicas irreparáveis que marcavam seus corpos de maneira brutal e permanente. Amputações, queimaduras e ferimentos desfigurantes eram tragicamente comuns, resultado direto da intensidade dos combates e das precárias condições médicas disponíveis na época. Os cirurgiões de campanha, muitas vezes sobrecarregados e mal equipados, agiam com urgência e com pouco conhecimento sobre infecções ou asepsia. A anestesia, quando existia, era rudimentar e ineficaz. Nesse contexto, amputar um membro era frequentemente a única alternativa possível para tentar salvar a vida de um soldado, mesmo que isso implicasse na perda de uma parte do corpo, e muitas vezes, da dignidade e da autonomia do indivíduo. A dor física era apenas uma fração do sofrimento total. Uma fotografia registrada em 1860, pouco antes do início do conflito, revela a imagem de um soldado ainda não identificado. Naquele instante, os ventos da guerra ainda não haviam soprado com toda a sua força. Havia entre muitos jovens um sentimento de empolgação, alimentado por ideais patrióticos, promessas de heroísmo e a crença de que estavam prestes a viver uma aventura grandiosa. Muitos se alistavam com entusiasmo, influenciados por discursos inflamados e por uma visão romantizada do combate. Havia a expectativa, compartilhada por ambos os lados do conflito, de que a guerra seria curta, resolvida em poucas batalhas decisivas, com vitória certa e rápida. No entanto, essa ilusão desmoronou rapidamente. A guerra eclodiu com fúria em 1861, revelando-se um confronto longo, sangrento e extremamente traumático. Ainda no primeiro ano de combate, uma segunda fotografia, desta vez profundamente marcante, foi registrada. Ela retrata William Sargent, um jovem de apenas 17 anos que havia perdido os 2 braços nos primeiros meses de batalha. O retrato é comovente e perturbador. Seu olhar, fixo e sério, transmite uma maturidade precoce e dolorosa. É como se naquele rosto jovem, a juventude tivesse sido arrancada à força, substituída por uma expressão de resignação e sofrimento. Sargent já não é mais um garoto. É alguém que viveu e sobreviveu à violência extrema, carregando para sempre as consequências físicas e emocionais da guerra. A história de William Sargent tornou-se um símbolo silencioso de toda uma geração que foi marcada por um conflito que devastou não apenas a geografia dos Estados Unidos, mas também a alma de seu povo. Ao longo dos 4 anos da Guerra Civil, mais de 620 mil pessoas perderam a vida, e um número incalculável de soldados e civis ficou mutilado, marcado por dores permanentes, tanto externas quanto internas. Para muitos como Sargent, o verdadeiro fim da guerra não coincidiu com o cessar dos tiros ou a assinatura dos tratados. O combate continuava todos os dias. Nas memórias assombradas pelas trincheiras,
na tentativa de reconstruir uma vida em meio ao trauma e na luta silenciosa por pertencimento em uma sociedade que muitas vezes não sabia como acolher seus sobreviventes. A dor da guerra para eles seguia viva, estampada na pele, na mente e na história. Abraham Lincoln. Ainda falando sobre os anos sombrios da Guerra Civil Americana, poucos rostos refletiram tão profundamente o peso dos conflitos quanto o de Abraham Lincoln. As fotografias tiradas ao longo de sua presidência documentam não apenas a passagem do tempo, mas também os efeitos devastadores de liderar uma nação dividida. Entre 1859 e 1865, o rosto de Lincoln passou por uma transformação visível, de um político com feições serenas a um líder profundamente marcado por tragédias pessoais e pelos horrores de uma guerra interna. Em 1859, antes mesmo de sua ascensão à presidência, Lincoln foi fotografado em Chicago pelo fotógrafo Alexander Hassler. A imagem o mostra com o rosto ainda liso, sem barba e com um olhar que mesclava determinação e serenidade. A esposa de Lincoln, Mary Todd, considerava essa a imagem mais fiel do marido, um retrato do homem antes de carregar nos ombros o destino da União. Foi nesse período que ele conquistou a indicação do Partido Republicano para concorrer à presidência, impulsionado por seu discurso firme contra a expansão da escravidão. Ainda nesse período, outras fotografias foram tiradas por Hassler. Após ser eleito, Lincoln voltou a ser retratado, desta vez pelo renomado fotógrafo Matthew Brady, em 1861. Nessa ocasião, ele já havia deixado crescer a barba, um visual que adotou após uma sugestão inusitada de uma jovem admiradora, Grace Bedell, que escreveu dizendo que seu rosto pareceria mais digno com barba. Mas, por trás da nova aparência, seu olhar havia se tornado mais introspectivo e sombrio. A tensão já se acumulava. Pouco antes da foto, tropas confederadas haviam atacado o Forte Sumter, marcando o início do conflito armado que se estenderia por 4 anos e causaria mais de 600 mil mortes, como já falamos anteriormente. A guerra trouxe não apenas uma devastação nacional, mas também dor pessoal a Lincoln. Em 1862, ele perdeu seu filho de 11 anos, Willie, vítima de febre tifoide, provavelmente causada por água contaminada na Casa Branca. A tragédia devastou a família presidencial. Mary Todd Lincoln mergulhou em um luto profundo, enquanto Abraham, já sobrecarregado pelas exigências de seu cargo, buscava forças em sua fé e em longas caminhadas solitárias à noite pela Casa Branca. Cerca de 1 ano e meio após o início do conflito, durante uma visita ao campo de batalha em Antietam, Maryland, soldados da União notaram como Lincoln aparentava estar exausto e profundamente triste. Nessa mesma visita, ele foi fotografado por Alexander Gardner, ao lado de generais do Exército da União. A expressão de Lincoln era séria, quase resignada. Era um homem que já havia visto de perto os efeitos da guerra que tentava vencer com palavras, decretos e estratégias militares. Quando posou para o artista Francis B. Carpenter, em 1865, semanas antes de ser assassinado, Lincoln já era outro homem. Seu rosto carregava as marcas de noites sem dormir e decisões de vida ou morte. A guerra civil estava chegando ao fim e o presidente acabava de ser reeleito. O país estava à beira de uma nova fase e ele já havia assinado a proclamação de emancipação e testemunhado a rendição dos confederados em Appomattox. Mesmo assim, Lincoln aparentava estar esgotado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. As bolsas sob seus olhos, a postura curvada e a expressão melancólica falavam por si. Pouco tempo depois, em 14 de abril de 1865, Lincoln seria assassinado no Teatro Ford, apenas 5 dias após a rendição do General Lee. Sua morte encerrou de forma abrupta e trágica a jornada de um homem que havia dado tudo de si para preservar a união dos Estados e promover a liberdade. O legado de Lincoln, no entanto, permanece indelével, e sua fisionomia, registrada em tantas imagens ao longo dos anos, continua sendo um testemunho visual da carga brutal imposta pela liderança em tempos de crise. As fotografias de Lincoln são muito mais do que simples retratos. Elas documentam a transformação de um idealista em um líder amadurecido pela dor, moldado por perdas irreparáveis e forjado em meio à destruição. Elas são, ao mesmo tempo, um memorial silencioso
e uma advertência eterna sobre os custos humanos do poder e da guerra. Você está gostando do conteúdo? Então comenta aí. Quero mais histórias. Isso ajuda o vídeo a alcançar novas pessoas e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui no YouTube. E aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like, que é essencial para apoiar o nosso trabalho. Tudo pronto? Então, vamos seguir com o vídeo, agora falando sobre aqueles que passaram pela Primeira Guerra Mundial. As faces da Primeira Guerra Mundial. O Imperial War Museum possui um projeto incrível que busca mostrar as vidas que estiveram presentes na Primeira Guerra Mundial, chamado Lives of the First World War. Além disso, existe um extenso acervo visual e documental que é mantido por arquivos britânicos especializados em história social. Assim, hoje conseguimos recuperar, com notável riqueza de detalhes, as histórias por trás dos rostos de milhares de combatentes desse conflito. Essas imagens não são apenas registros de um passado distante. Elas nos permitem vislumbrar os sonhos, medos e transformações de uma geração lançada no coração de um conflito sem precedentes. Em uma dessas fotografias, vemos o jovem major Leslie Cheap, capturado pela lente pouco antes de ser enviado ao front com os First King's Dragoon Guards. A imagem, datada de algum momento anterior a 1916, mostra Cheap vestindo o uniforme formal que remete à sua formação no regimento de cavalaria Worcestershire Yeomanry, conhecido por treinar jovens oficiais com valores tradicionais de honra e disciplina. Na casa dos 20 anos, ele aparece com feições suaves, postura confiante e olhos que parecem mirar o futuro com otimismo. Seu semblante transmite um misto de orgulho e esperança, típico de muitos oficiais britânicos no início da guerra, ainda tomados por ideais de glória e dever. Contudo, ninguém naquela época poderia prever o verdadeiro horror que se desenrolaria nos campos de batalha europeus. A Primeira Guerra Mundial, chamada de A Grande Guerra por seu impacto sem precedentes, trouxe para o combate algo jamais visto até então: a industrialização da violência. O conflito marcou a estreia de tanques de guerra, aviões biplanos usados para reconhecimento e bombardeios, além das primeiras armas químicas empregadas em larga escala, como o gás mostarda e o gás cloro, que causavam mortes agonizantes ou deixavam sequelas irreversíveis. A guerra moderna havia começado, e com ela, uma nova era de destruição em massa. Leslie Cheap, com seu olhar ainda iluminado, estava prestes a ingressar num cenário infernal, onde a cavalaria tradicional logo se tornaria obsoleta diante das trincheiras profundas, dos arames farpados e das metralhadoras implacáveis. O romantismo do combate corpo a corpo desapareceu rapidamente, substituído por um cotidiano de lama, medo e morte. O campo de batalha não era mais um local de honra, mas um território desolado, onde vidas eram desperdiçadas por poucos metros de avanço. Em contraste direto com essa juventude cheia de esperança, outra imagem do período retrata Sir Bart Hickman, tenente dos 4th Dragoon Guards, após sobreviver a 3 longos anos como prisioneiro de guerra. Libertado de um campo de cativeiro alemão, Hickman surge diante da câmera com aparência frágil e expressão ausente. Seu cabelo está ralo, o rosto envelhecido antes do tempo e os olhos fixam um ponto indefinido, como se a mente ainda estivesse presa ao inferno do qual acabara de sair. Os prisioneiros britânicos muitas vezes eram forçados a realizar trabalhos pesados em condições extremas, abrir valas, limpar campos, carregar materiais sob supervisão constante e sem descanso adequado. Além da violência física, o isolamento psicológico e a perda de identidade corroíam lentamente o espírito de cada homem. A imagem de Hickman revela não apenas um corpo cansado, mas um ser humano que suportou pressões imensas: a fome, a incerteza, a humilhação e o luto silencioso por camaradas mortos ao lado. Esses homens, ao retornarem, muitas vezes eram irreconhecíveis para suas famílias. Embora vivos, estavam emocionalmente quebrados, arrastando fantasmas que jamais os deixariam. O termo choque de guerra, precursor do que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, começou a ganhar espaço justamente nesse período, diante do número crescente de soldados afetados por colapsos nervosos, insônia crônica e surtos de pânico.
As histórias de Leslie Cheap e Bart Hickman representam dois lados de uma mesma tragédia: o entusiasmo da juventude antes do confronto e o desespero do retorno após sobreviver ao impossível. A Primeira Guerra Mundial não apenas ceifou milhões de vidas, mas também destruiu ilusões, redefiniu a forma como o mundo via o combate e plantou as sementes para futuras catástrofes. As fotografias desses homens permanecem como testemunhos silenciosos de um tempo em que a humanidade, embriagada pelo progresso tecnológico, aprendeu da maneira mais cruel os limites da guerra. Dwight Eisenhower. De militar. A presidente Dwight, David Eisenhower, sem sombra de dúvidas, foi uma das figuras mais marcantes do século XX, tanto no campo militar quanto na arena política internacional. Antes de ocupar o cargo de 304º presidente dos Estados Unidos, entre 1953 e 1961, Eisenhower construiu uma carreira militar notável, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, onde desempenhou um papel decisivo no sucesso das forças aliadas. Sua função como comandante não apenas influenciou diretamente o desfecho do conflito, mas também moldou a geopolítica mundial nos anos seguintes. Eisenhower sempre foi reconhecido como um estrategista habilidoso e líder nato. Durante o conflito, ele foi nomeado comandante supremo das forças expedicionárias aliadas na Europa, sendo o responsável por organizar e executar uma das maiores e mais complexas operações militares da história, o Dia D, a invasão da Normandia, em 6 de junho de 1944. Essa operação, além de ser crucial para a libertação da Europa Ocidental ocupada pelos nazistas, exigiu uma coordenação minuciosa entre tropas terrestres, navais e aéreas de diversas nações. A responsabilidade sobre milhões de vidas recaía diretamente sobre os ombros de Eisenhower, que precisou tomar decisões difíceis e agir com frieza em um cenário de constante incerteza. Uma fotografia tirada em 1942 capta Eisenhower logo após assumir o posto de tenente-general e comandante do Teatro Europeu de Operações. Ele aparece em seu escritório, rodeado por mapas, documentos e papéis, elementos que representam os inúmeros planos e estratégias que passavam por suas mãos diariamente. O olhar determinado e o leve sorriso revelam um homem ciente da enorme tarefa à sua frente, mas ainda confiante e motivado. Naquele momento, ele estava prestes a assumir uma das maiores lideranças militares da história moderna, guiando os aliados em sua campanha para libertar a Europa do domínio nazista. Porém, os anos de guerra cobraram um preço alto. Ao final do conflito, Eisenhower já não era mais o mesmo homem. Em uma imagem registrada cerca de 2 anos após a rendição alemã, ele aparece visivelmente mais envelhecido, com uma expressão distante e cansada. O peso de ter comandado milhões de soldados em batalhas sangrentas, de ter ordenado ofensivas que resultaram em milhares de baixas, ter visto a realidade dos campos de concentração nazistas e de ter testemunhado a destruição em massa causada pela guerra, tudo isso deixou marcas profundas. Essas experiências moldaram profundamente sua visão de mundo. Ele não via mais a guerra como um meio nobre de resolver conflitos, mas como uma tragédia que deveria ser evitada a qualquer custo. Ao tornar-se presidente, Eisenhower canalizou essas convicções para sua atuação política. Um de seus feitos mais relevantes nesse novo papel foi sua liderança na criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança internacional voltada para a segurança coletiva e a prevenção de novos conflitos globais. Além disso, ele se destacou por defender o controle das armas nucleares, promovendo o diálogo entre potências rivais em um período marcado pelo início da Guerra Fria. Durante seus mandatos presidenciais, Eisenhower também alertou publicamente sobre os perigos do crescente poder do chamado complexo industrial militar, a interseção entre a indústria bélica e o governo, que, segundo ele, poderia ameaçar a democracia e a paz caso não fosse mantida sob vigilância. Essa visão crítica surgiu diretamente de sua vivência nos bastidores da guerra e do contato direto com os mecanismos que movem os conflitos armados. Dwight Eisenhower evoluiu de general vitorioso para estadista pacifista, não por conveniência, mas por convicção profunda. Sua trajetória é um lembrete de que os líderes mais eficazes
não são apenas aqueles que vencem batalhas, mas os que aprendem com elas. Ele compreendeu, mais do que muitos, o verdadeiro custo da guerra, e por isso dedicou o restante de sua vida a evitar que o mundo repetisse os mesmos erros. Sua herança não se resume a conquistas militares, mas a uma mensagem duradoura de equilíbrio, diplomacia e busca por estabilidade global. O mundo moderno ainda carrega as marcas de suas decisões e seu legado permanece como um símbolo de liderança com consciência histórica. O que você achou do conteúdo? Já conhecia essas fotos e os efeitos das guerras nas pessoas? Comente! Em 1945, a Segunda Guerra chegava ao fim e os soviéticos estavam prestes a tomar Berlim. Quer saber o que eles encontraram ao invadir o coração da Alemanha nazista? Clica no card que está aparecendo agora na sua tela. O vídeo está imperdível e revela detalhes impressionantes desse momento decisivo.